Pela sua frescura juvenil e o encanto que se libertava da sua pessoa, ela merecia bem a comparação com a flor de que trazia o nome, Rosa. E aqui temos a Rosa, e aqui temos a Maria de Oliveira, e aqui é Diolinda, Madame Etelvina Serra, dos Teatros de Lisboa. Ela fazia passar a sua dignidade de mulher e o seu sentimento do dever antes das inclinações do seu coração. Aqui temos Etelvina Serra, uma excelente atriz de que me recordo muito bem. António é o Sr. Carlos Santos, do Teatro Nacional de Lisboa. Era daqueles seres que, apesar da plena juventude, pareciam marcados pelos anos. Devia à sua natureza doentia e ao pobre coração atormentado que lhe pulsava no peito. E aqui temos Carlos Santos, que foi um grande ator e mestre de teatro e professor de conservatório. Fernando é o Sr. Eurico Braga, do Teatro Nacional de Lisboa. Juntava à ligeireza do caráter a vaidade que dava já não sei o quê, porque não tive tempo de ler. Primeira parte. Numa pequena aldeia de Portugal, Rosa morava com sua avó, sua única parente, uma bonita casa no meio do bosque. E aqui temos Maria de Oliveira, na Rosa do Adro, chamada Rosa do Adro. Este papel foi interpretado 19 anos depois por outra Maria, Maria Lalande, na segunda versão sonora, dirigida por Chianca de Garcia. E a atriz que representa Rosa era a pequena rainha da aldeia, e ao domingo, à saída da missa, todos os rapazes lhe dirigiam galanteios. A avó era Maria Cristina, não a Maria Cristina, que felizmente ainda está viva, mas outra atriz do mesmo nome. Mas Rosa recebia os galanteios de todos com a mesma alegria sorridente, não dando lugar ao ciúme de nenhum. Como veem pelos trajes, isto foi filmado no Minho. Se o coração da Rosa não tinha ainda batido por ninguém, pelo menos tinha uma viva afeição por António, o pupilo do velho reitor, com o qual ela tinha passado os anos da sua infância. António é Carlos Santos, como já disse. E a avó é Maria Cristina, como disse também. O padre Francisco, o velho reitor, era amado e venerado pelo bem que fazia a todos, ricos ou pobres. Eduardo Silva, que tinha sido o protagonista do primeiro filme de Jorge Palu, Frei Bonifácio, o primeiro filme da Invicta, baseado num conto de Júlio Dantas. António tinha por Rosa um amor profundo que o seu olhar apenas por momentos traía, sem que a rapariga se tivesse jamais apercebido disso. Aqui temos o Duarte Silva e a Maria Cristina. Como veem pelos trajes, foi filmado no Minho, ou entre Douro e Minho. A alguma distância da aldeia habitava José da Costa, rico fazendeiro, cujo filho único, Fernando, estudava medicina no Porto. E aqui temos, ele recebe uma carta e diz: uma vez que não podem vir visitar ao Porto, aproveitarei as férias para ir passá-las junto de vós, no pequeno recanto do campo, que há 8 anos estou ausente. Até breve, meu querido pai, beijou afetuosamente, Fernando.
José da Costa é Manuel dos Santos Oliveira, um ator muito conhecido nessa altura, principalmente no Porto, de que era natural. Estes exteriores foram filmados em Travagem, nos arredores de Hermesinde. Fernando da Costa era um sedutor rapaz que, graças à generosidade do pai, levava no Porto uma agradável existência, partilhada entre o estudo e os prazeres próprios da sua idade. E aqui o temos, no Porto. Isto foi filmado no Palácio de Cristal, porque a Evita ainda não tinha os estúdios da Quinta da Perlada, que construiu só nos anos 20. A baronesa de Fontarcada, que possuía uma propriedade vizinha da Quinta do Costa, interessava-se em Fernando desde criança e recebeu no Porto, no belo solar que ela habitava com sua filha Diolinda. Diolinda, como vimos, é a Etelvina Serra. E Fernando Erico Braga. E então Fernando parte por 2 meses e sem saudades minhas, sobretudo pense em mim e porte-se bem. Estamos nos jardins do Palácio de Cristal, o lago. Alguns dias depois, Fernando chegava à aldeia para passar aí as férias. É o portão da casa do Costa, do José da Costa, o rico fazendeiro, pai de Fernando. Pouco tempo depois, uma festa tinha lugar que atraía toda a gente das redondezas. Como de costume, Rezendo Dias, o maestro que acompanha os filmes, encontra as músicas apropriadas para todas as situações. Aquela bonita rapariga. Fernando, como? Não reconhece, mas é a Rosa. É que há 8 anos que eu não via, era uma garota, agora está uma bela moça. Há uma gralha na legenda, jeune tem é o trocado. Até breve, Rosa. Até breve, Sr. Fernando. E Rosa voltou nesse dia para casa sem pensar de modo algum na entrevista que ela tinha tido, no encontro que ela tinha tido com Fernando. Fernando, pelo contrário, tinha voltado muito impressionado pelo seu encontro com Rosa e não podia retirar da cabeça o pensamento da rapariga.
podia deixar de pensar na rapariga. No dia seguinte, ela está a cantar: quereria amar um dia. E se encontrasse no meu caminho aquele que assim amaria, teria a maior felicidade de ser sua para sempre. E ele responde também cantando: se queres o meu coração, ele é teu, ofereço-te. E juras ser minha para sempre, o meu destino será mais belo. Sim, Rosinha, sou eu. Não te aborrece que eu venha ver-te? Sabes que tens uma bonita voz? Se soubesses, Rosinha, o sentimento que fizeste nascer no meu coração, não, mas não ia à caça. Boa sorte e traga-me caça. Nesse dia, Fernando foi um deplorável caçador. O coelho foge. Ao crepúsculo, Fernando volta da caça e volta a procurar. Não, Sr. Fernando, não me esperava por si. Então esperavas o teu namorado? Ela diz que não. Juras? Jura. Está-lhe a caça prometida, que por sinal está viva. Como lhe hei de agradecer, Sr. Fernando? Como me agradecer? Pois, para me agradecer, dá-me o teu coração, Rosinha. E se tu queres, a avó chama por ela. Todos os dias Fernando vinha ver Rosa e, na verdade, a rapariga sentia-se invencivelmente cativada pelas meigas frases que ele lhe dirigia. Na hora habitual da vinda de Fernando, Rosa vê aparecer um dia António e não deixou de mostrar a sua decepção. Creio que te aborreço, Rosa, que
te incomode. Surpreendido com a atitude de Rosa, António abreviou nesse dia a sua visita, decidido a aprofundar as coisas. E aqui havia uma segunda parte. Na tarde desse mesmo dia, os filmes eram divididos em várias partes, com intervalos. E era uma carta de Olinda que lhe diz: há mais de uma semana que só não tenho notícias tuas. Começo a pensar, Fernandinho, que os encantos particulares do campo te fazem esquecer do Porto e de mim. Na esperança do teu relato sobre as tuas aventuras campestres, envio-te a minha afetuosa lembrança, a tua de Olinda. E naquela noite cálida de verão, Fernando sentiu a necessidade de ir respirar o ar lá fora. Como vê mesmo na aldeia, ele está vestido à maneira da cidade, à moda da cidade. Não se esqueçam que isto se passa em 1918 e que o romance A Rosa do Lado foi escrito muito antes. Instintivamente tomou a direção da casa de Rosa, sem se aperceber que uma sombra o seguia. Aqui está a sombra. É António, claro, que quer aprofundar as coisas, como dizia a legenda. Como veem, os filmes mudos necessitavam de muitas legendas para que as pessoas percebessem, o público percebesse os sentimentos. E António vê que Fernando ousa entrar em casa de Rosa, no quintal, pelo menos, e espreita por cima do muro. E Rosa aparece à janela. É a situação que vem desde o Romeu e Julieta. Ele chama Rosa. Fernando, disse ela. Apesar de tudo, o namoro limita-se a ser namoro de janela. Ela fecha a janela e os ciúmes de António são evidentes neste grande plano. Muito raro em 1918, que isto foi filmado em 1918, como já disse, e estreado em 1919. Mas ela sai, fechou a janela, mas sai e vai ter com ele. Ficaram muito tempo juntos e naquela cálida noite de verão trocaram palavras e juras que lhes inspiravam o seu coração, os seus sentimentos. Sim, Rosa, amo-te com toda a minha alma e quero que sejas minha mulher. António sofre. E no seu êxtase mútuo não se deram conta que a lua se tinha velado e o céu obscurecia o horizonte. Fernando, amo-te. O amor de Fernando é correspondido. E de repente, rebentou o temporal.
os meus juramentos de há pouco não são de suficiente garantia. E Fernando entra em casa e o António também faz um juramento, que é um juramento certamente de se vingar. Desde aquela noite, que tinha sido para ele a derrocada de todas as suas ilusões, António passou a ser sombrio e prostrado. Muitas vezes o viam vaguear à noite ao longo da ribeira, sob os pálidos raios da lua, pois era um til onde deviam ter posto um circunflexo. Mas com o novo acordo ortográfico não é preciso pôr sinal nenhum. Todas as tardes, Rosa atravessava a aldeia para ir encontrar Fernando no bosque. Como ela vai vaidosa à Rosa. Se imagina, o filho do Costa faz-lhe a corte. António evitava encontrar-se na presença de Rosa, mas naquele dia encontraram-se mesmo. Foi ela que o chamou. Não te vi há tanto tempo, já não és meu amigo? Alguém hoje faz com que dispenses essa amizade. Ai de mim, não sei as palavras que atraem os corações, que unem os corações. E aparece Fernando, que vê Rosa com António e também não gosta nada. Pois é verdade, eu amo. E ela confessa, meu coração nunca foi teu. Não sou portanto livre de dispor dele. Perdoa-me, Rosa. Sou muito desgraçado. António quer retirar-se, mas Rosa retém-no e apresenta-o, mas ele não estende a mão. Acaba por estender. Adeus, Rosa. Não estende a mão a Fernando. E Deus faça que os meus receios não se confirmem. E queira Deus que os meus receios se não confirmem. E enquanto Rosa recebia os adeus de Fernando, que no dia seguinte voltava para o Porto, António dizia ao Padre Francisco os segredos do seu coração.
É uma bênção do céu que Rosa não goste de ti, não te ame. Não podias desposá-la. Já estão a perceber que há qualquer coisa que impede o casamento, mas que o padre lhe não diz porque é com certeza segredo de confissão. Voltei a ver-te brevemente e serás minha mulher. O que é que terá assustado? A doida da falésia, a que deita-me a olhar. A doida da falésia é Georgina Gonçalves, a atriz. Depois de ter tranquilizado Rosa, que via na aparição inesperada da doida um mau presságio, Fernando separa-se com tristeza da sua amada. Seis meses depois, Fernando tinha rapidamente retomado a sua existência anterior e, voltando a encontrar Diolinda, pensava muito pouco em Rosa. Aqui temos Diolinda e Telvina Serra. E a avó vê a neta muito triste. Todos os dias, impacientemente, Rosa esperava o carteiro. Mas nem uma carta. Pobre Rosa, como ela está mudada. É bem feito que ela não se deixasse embalar pelas frases do Fernando. Como se não houvesse outras tão bonitas como ela. E Rosa, nesse dia, queria voltar a ver o lugar onde vira Fernando pela última vez. Onde se encontrara com Fernando pela última vez. E reapareceu-lhe na mente o lindo passado. E aparece novamente a doida da falésia. Se ri, que faz troça. Nessa nova aparição da doida, arrancando à sua doce visão, Rosa vê a confirmação dos seus pressentimentos e foge desvairada. O chamamento de Rosa é ouvido por António, que vagueava no bosque. Então desvairada está. A doida indica a António que ela fugiu para ali. Desespero. Que Rosa intenta suicidar-se deitando-se ao rio.
António chega a tempo. António consola Rosa e restitui-lhe a esperança. Sabe, Rosinha, que tens agora em mim um amigo sempre pronto a defender-te e, se for preciso, a vingar-te. Ora aqui tem Le Roman de la Rose, porque o filme tem legendas em francês, o que prova que ele também passou em França. E vimos que o António, que é o apaixonado plebeu da Rosa do Adro, é interpretado por Carlos Santos, o grande ator e professor do Conservatório. Ele leva uma carta para a baronesa de Fonte Arcada, na Avenida do Brasil 57, Foz do Douro, Porto, e não sabe onde é e pede indicações. Dão-lhes e ele vai para a Foz do Douro entregar a carta que em casa da baronesa de Fonte Arcada. É que Fernando, que está à direita, o filho de José da Costa, do lavrador, está noivo de Diolinda. Fernando é interpretado por Érico Braga e Diolinda interpretada por uma atriz famosa que se chamou Etelvina Serra. E aqui temos Carlos Santos e Érico Braga nos papéis de António e Fernando. E a carta é uma carta de Rosa para Fernando. E aqui temos Diolinda, a filha da baronesa, que é Etelvina Serra, como já disse. Procura Fernando, de quem está noivo. Amo-te sempre, diz-me depressa. É nessa esperança que quero viver até que e pedi ao António que te mande esta carta e os meus mais ternos beijos. As legendas não estão completas. Está bem, eu respondo amanhã. Tenho que responder agora. Tenho ordens a receber de si? Talvez. Diolinda está muito interessada naquela discussão que não compreende. Olá, bom dia, António, que fazes tu aqui? Ela conhece-o da aldeia onde a mãe tem uma quinta. Um recado importante do meu pai que me obrigará, sem dúvida, a ir vê-lo um destes dias. O pai vive na aldeia lavrador José da Costa. Já o vamos ver daqui a pouco. Mergulhado nas suas reflexões, António volta ao Porto quando a noite já descia sobre a cidade. O filme, como de costume no Museu do Cinema, é acompanhado ao piano pelo mestre Rosendo Dias. O regresso de António, o regresso à aldeia, com a resposta em que Fernando marca um encontro com Rosa no dia seguinte, junto da casa dela. Como não tinha ali papel, escreveu na própria carta.
Na noite seguinte, e aqui temos Fernando que vai, como prometeu a Rosa, encontrar-se com ela no jardim da casa onde ela vive com a avó. Rosa é interpretada por uma estreante, Maria de Oliveira. Porquê, Fernandinho, me deixaste tanto tempo sem notícias? Rosinha, eu continuo a amar-te, mas o destino obriga-nos a não nos vermos mais. E Fernando confessou a Rosa que estava noivo de Diolinda, que ela conhece bem porque a baronesa de Fontarcada tem uma quinta na aldeia. Não posso então subtrair-me aos compromissos que tomei em relação a Diolinda. A honra assim o quer. A honra. Ela estranha porque ele desonrou-a. E em relação a mim, essa palavra não conta. Vai, Fernando, e faça o céu que nunca tenhas remorsos. Dominada pelo desgosto, as forças de Rosa declinavam de dia para dia. E temos à esquerda o Padre Francisco, interpretado por Duarte Silva, e à direita a avó, que é interpretada por Maria Cristina, mas não aquela que nós conhecemos. Algum tempo depois, formado já doutor, Fernando deixava o Porto com o seu pai no automóvel da baronesa, que tinha decidido que o anúncio do noivado se faria na aldeia onde ela tinha uma quinta. E chegam no dia da festa da aldeia. António vê chegar e jura vingar, porque ele está ao corrente do que se passou entre Rosa e Fernando. E no meio da alegria de todos, a pobre Rosa continuava sozinha com o seu desgosto. No dia seguinte à sua chegada, Diolinda foi dar uma volta pela terra. Esta é a quinta que ela tem na aldeia, que a baronesa tem na aldeia. E foi em seguida à casa de Rosa, que ela conhecera quando criança. Mas viu o António fazer coisas estranhas. E lembra-se da discussão que viu na Foz do Douro entre o António e o Fernando, o noivo dela. Desconfia que se passa qualquer coisa estranha.
E na noite desse mesmo dia, um instante, Fernando, tenho que te falar. Fui ver hoje uma amiguinha de infância que está muito doente. Peço-te que a vás cuidar dela, que a vais tratar. Quem é? A Rosa. Compreendo agora, Fernando. Essa criança sofre por ti. O quê? Ela disse-te? Foi o coração que adivinhou. Ele recusa-se a ir tratar de Rosa. Não vai. Deves ir, deves ir. Sim, Fernando, amo-te. Mas antes de tudo, tenho que pensar na dignidade e nos meus escrúpulos de mulher. O teu dever é desposar Rosa. Aliás, sinceramente, não é verdade que continuas a amá-la? Ele concorda. E, portanto, instigado por Diolinda, Fernando vai escrever a Rosa umas linhas que a possam consolar. Lá acha bem. Para a menina Rosa no pavilhão do bosque. Amanhã de manhã, logo de muito cedo, manda esta carta a este endereço. Momentos depois, Fernando voltava para a casa dele, para a quinta do pai, o José da Costa. Reparem que mesmo na aldeia, as pessoas da cidade nesta época vestiam-se de colarinhos engomados. Hã? E esta, hein? Plena aldeia, não se esqueçam que ele está na aldeia, de chapéu de coco, lencinho na algebeira de peito. Alguns instantes depois do regresso de Fernando, um velho batia à porta da quinta para lhe pedir que fosse depressa à cabeceira de uma doente. É o ardil de António para vingar a honra de Rosa, por quem está também apaixonado. É uma pobre mulher que está muito mal e que precisa dos cuidados do doutor. É na aldeia de São Martinho, a terceira casa depois da igreja.
cavalo depressa que eu vou lá. O doutor vai. Pouco depois, Fernando montava a cavalo para ir junto da doente. Aquilo que vimos há pouco, ele a mexer nos tronquinhos, era onde tinha escondido a espingarda. Dispara e fere Fernando. E o cavalo volta sozinho. Para disfarçar o motivo do atentado, tira-lhe o dinheiro que ele tem na algebeira para que se julgue que o móvel foi um roubo. Na quinta de José da Costa vêem voltar o cavalo sem cavaleiro. Certamente que tinha acontecido alguma coisa. António tira as barbas postiças com que se disfarçara para atrair Fernando ao atentado. Prevenido do regresso do cavalo sem cavaleiro, José da Costa não duvida que deve ter chegado algum acidente ao filho, deve ter acontecido algum acidente ao filho. E vai num breque, ao Xarabá, procurá-lo. José da Costa é interpretado por um autor, nessa altura, muito conhecido no Porto, chamado Manuel dos Santos Oliveira. Na manhã do dia seguinte, enquanto o criado de Olinda vai para a primeira hora à casa de Rosa, com a carta que Fernando lhe escreveu. Da Costa envia um dos seus homens à casa de Olinda para o prevenir do acidente. A criada vai levar a carta à Rosa e o criado vai prevenir à quinta da baronesa de Fontarcada o acidente de Fernando. E aqui está a carta de Fernando para Rosa. E aqui chega a carta de José da Costa para Olinda. Conto com o teu perdão, Rosinha, porque quero reparar o desgosto que te causei unindo-me para ti pelo casamento. E agora a carta de Olinda é o contrário. O teu pobre noivo foi vítima de um cobarde atentado que teve o roubo como móvel. Vem depressa junto dele, se a presença não o pode salvar, pelo menos consola. E estamos no quarto do ferido, do Fernando.
A ferida é séria, tudo depende da operação que vou tentar daqui a pouco. Vai imediatamente dizer à Rosa que venha, quero vê-la. Os aldeões estão muito interessados com a saúde de Fernando, mas o criado não lhes diz nada. António finge também estar muito admirado e enquanto Rosa, toda contente, escreve a Fernandinho, acabo de ler a tua carta e não posso crer na felicidade que ela me traz. Pedes-me que te perdoe. E vê da janela que trazem um recado, o que será? É a avó. A avó é interpretada, como já disse, Maria Cristina. Vai depressa à quinta. Fernando, procura-te, chama-te. E aqui temos a baronesa de Fontarcada, que é interpretada por Georgina Gonçalves. Manda chamar a Rosa, espero que ela venha. António vê com surpresa Rosa chegar à quinta. Foi a bondade de Olinda que fez esta reconciliação e esta felicidade perturbada pelo... Então tu perdoas-me, Rosinha? A terrível confissão. Agora que ele ia casar comigo é que está ferido. Vê, é a carta de Fernando dizendo-lhe, prometendo casamento. É com o coração cheio de arrependimento que te endereço esta carta. Assim ela te dê a mesma alegria que eu tenho ao escrevê-la. E António vê que afinal Fernando não merecia ser ferido porque queria cumprir a sua obrigação para com Rosa. Foste tu que... Fui eu. Tem dó de mim, Rosa. Foi por amor de ti, eu não podia prever. Vai-te, odeio-te, miserável. E ela conta à avó que foi o António que deu o tiro no Fernando. António toma uma trágica decisão. Vendo que o seu crime foi injusto. Todos os crimes são injustos, aliás. O padre também anda preocupado com a saúde de Fernando e tem uma carta. Antes de desaparecer, faço-lhe uma confissão, por amor de Rosa, e para a vingar daquele que indignamente a abandonou. Esta noite cometi um ato criminoso, frio. A esta hora
Ele deve ter compreendido a minha falta e manifesta-me a intenção de a reparar. Levaram Rosa ao desespero e eu quis melhorar-lhe a vida. Se Rosa me perdoa um dia, é muito difícil ler a carta assim rapidamente. De qualquer maneira, ele diz que se vai suicidar. Confessa ao padre, daqui a pouco vou conhecer-o depois de ter planeado uma triste vida. Vou agora conhecer a morte. Anuncia ao padre que se vai suicidar. É a carta dizendo que Fernando está salvo. A carta não sequer se viu. Mas agora vem o padre dizer que outra tragédia surge. O António quer se matar, quer se suicidar. É por isso que o Carlos Santos não é quem vai melhor. Antes de desaparecer, e mostra-lhe a carta. Quer fazer uma confissão. É a carta que já lemos há pouco, que ele enviou ao padre e que Rosa vê. E agora reparem, vem um grande... Só tu podes impedir que ele se suicide. Fernando vai viver, salva António. Ela salva o teu irmão, meu irmão. Isto é que é a chave do romance e, portanto, do filme. O padre sabia esse segredo. Rosa e António eram irmãos. E a avó também sabia, é claro. António quer suicidar-se justo no mesmo sítio onde Rosa tentou suicidar-se também, como sabem aqueles que viram a primeira, mas essa não chegou a deitar-se à água. Mas o António vai-se mesmo mergulhar. Bomba! Charco com ele. Às súplicas de Rosa, o homem tenta salvar António. Salve e salva. Alguns dias depois, o padre conta a António aquilo que ele não sabe. É o segredo do teu nascimento, segredo que as circunstâncias trágicas me impediram de revelar, que se opõe ao teu casamento com Rosa. Porque o padre procurara sempre impedir aquele casamento. E agora, o irmão e a irmã, ele sabe a verdade, já sabe a verdade. Tu perdoas-me, António, por ser de qualquer maneira ela que o tinha impelido ao suicídio. E temos o epílogo. E algum tempo depois, os sinos da pequena igreja da aldeia repicavam alegremente em honra de Rosa e de Fernando, que iam unir-se para sempre, que acabavam de unir-se para sempre. Reparem, de chapéu alto, em plena aldeia.